meus irmãos, graças a Paz, amém? Queridos, é uma alegria, mais uma sexta-feira, nós estarmos reunidos para aprendermos a palavra do nosso bom Deus. E é um privilégio para nós também, depois do dia maravilhoso do trabalho, da vida, mas, no entanto, nós estarmos na casa do Senhor para orarmos e colocarmos diante dele nossa dificuldade de oração e também desfrutarmos da sua santa palavra. É um grande privilégio. Nós estamos estudando aí a série de Provérbios e nós já estamos terminando, chegando na 10ª lição hoje, onde vamos falar sobre, deixa eu estar aqui no meu show. Vida em comunidade. Devemos trabalhar o texto de Provérbios, capítulo 25, que são lições práticas do dia a dia, e esse é o objetivo aqui no ponto de pregação. É abordarmos temas práticos que nós praticaremos no decorrer do dia na nossa vida cristã. Então, por que se baseia o texto que nosso irmão Lindomar acabou de ler? Primeiramente, nossa grande introdução aqui. Provérbios, esse que nós acabamos de ler, eles foram escritos por Salomão, mas se você perceber no capítulo 1, fala que eles foram copiados pelos escribas do rei Ezequiel, ou seja, capítulo 250 anos depois, esses provérbios aqui, princípio, foram copiados para que, no tempo do rei Ezequias, eles fossem preservados para o aprendizado do povo israelita. O povo do rei Ezequias era um tempo de miséria espiritual, onde o Senhor tem um grande avivamento. E a pergunta é, através do que nós preservamos? Através da sua palavra, da preservação do livro da lei. E esses ensinos, meus irmãos, aqui em Provérbios, eles destacam algo prático para a nossa vida. Em que sentido? São conselhos para se evitar relacionamentos, conflitos, objetivando estabelecer parâmetros que devem conduzir o comportamento humano no dia a dia da caminhada cristã. Ou seja, Provérbios capítulo 25 tem nos ensinar a seguinte questão. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos, como cristãos, ter o quê? Comunhão. Vivermos em comunhão, não somente com o povo cristão. Porque presta bem atenção. Você ter comunhão com seu irmão na fé é fácil. Você respeitar o seu irmão na fé, a sua esposa, o seu marido, é fácil. Entretanto, no decorrer do dia, no seu trabalho, com o seu vizinho, aí passando na rua do trânsito, ter comunhão, viver em comunidade, requer algumas questões. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Nós somos seres relacionados. Nós nos relacionamos. Mas depois da queda, quando o nosso coração caiu com o pecado de Adão e Eva, nós automaticamente temos dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas. Eu estava no seminário na terça-feira e um pastor americano chamado pastor Cole, se não me engano, o país dele é Quebec, é missionário lá. Ele veio aqui no Brasil, agora aqui no Pará, e ele falou que ele ficou assim impactado com a receptividade do povo brasileiro. Por quê? Porque lá no Quebec as pessoas não tomam dia, não se cumprimentam, elas não estão preocupadas com os outros. E ele chegou aqui no Pará, foi ver o jogo do Brasil, ele não fala a língua brasileira, português, e de repente, quando saiu o povo do Brasil, todo mundo abraçando ele, pegando a mão dele, querendo conversar com ele, e falou: não estava com nada. Por quê? Porque o brasileiro ele é receptivo, ele é caloroso. No entanto, a igreja do Senhor deve ser ainda mais com respeito ao seu testemunho cristão na Bíblia. Na verdade, nós temos muito a aprender através do livro de Provérbios, que tem ensinos práticos para o nosso dia a dia. Então, de maneira objetiva e prática, vamos analisar alguns pontos importantes da palavra do nosso Deus, que nós automaticamente no dia a dia nos encontramos com essas dificuldades. A primeira que eu destaco aqui
Primeiro ponto, a quinta frase de uma carta de Evangelho, todos juntos. A sabedoria piedosa nos ensina não apenas o que é crer, mas como viver. Então, abrindo um parênteses rapidamente aqui. Dizer que crê em Jesus Cristo ou na palavra de Deus é fácil. Viver como essa palavra termina que é o mais difícil, não é verdade? Porque presta atenção. Você encontra hoje em dia por aí, não, eu sou cristão, tenho nada de escrituras sagradas. Eu creio no Evangelho, eu frequento uma igreja. Mas e aí? E a prática do dia a dia? Não é verdade? Jesus disse o seguinte: pelos seus frutos os conhecerei, ou seja, os conhecerei. É através da vida que vai testificar a conversão, a fé de um cristão. Amém? Agora sim, queridos, vamos ao primeiro ponto aqui. A vida em comunidade, vamos lá, existe cuidados especiais para a nossa vida. A falta de prudência de algumas pessoas é a causa de muitas questões problemáticas nos dias de hoje. Preste atenção. No domingo passado, vocês perceberam aqui que houve um acidente aqui no trânsito. Certamente houve o quê? Imprudência. Alta velocidade, falta de prestar atenção. Então, uma vida foi sem falta. E no domingo passado acontece discussão, na verdade, morte e uma série de coisas, ou seja, a falta de cuidar da vida vai acarretar em problemas para a nossa vida diária. Por isso, o Provérbios trata a vida cristã como devemos prosseguir nessa caminhada. Eu quero destacar primeiramente já aqui que cada um deve reconhecer o seu lugar. Vamos acompanhar aí o texto do versículo de número 6 e 7 de Provérbios. 6 e 7. Provérbios capítulo número 25. Bate e leva suas alimentos. 25, versículo 6 e 7. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Não te glories na presença do rei, nem te encontres no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seja humilhado diante do príncipe. Então, olha como esse texto aqui é profundo. Então, a importância de cada um de nós reconhecermos o nosso lugar é saber governar. Nós, hoje em dia, percebemos que a maioria das pessoas, elas tentam fazer o quê com a sua vida? Se promover. Elas querem ocupar lugares em locais que elas não foram chamadas para ocupar. E isso, infelizmente, gera o quê? Vergonha. Vergonha. Ela se autopromove. Hoje em dia, com a internet, você vê isso aí. Eu não sou tão velho, mas eu me lembro que quando eu tinha aí por volta dos meus 12 anos de idade, para você estar aí na mídia, na televisão, você tem que ter um curso de jornalismo, você tem que ter um curso de comunicação, e por aí adiante. Hoje, com a internet, é tanta pessoa se promovendo, ou seja, se autopromovendo, querendo se colocar em lugares que ela não foi chamada para estar, porque não tem ninguém de qualificação para isso. Então, a gente tem que cuidar disso para gerar o quê? Já contei algumas vezes que eu de trabalho, eu tenho contato com várias pessoas, mas que se promovem. Ou seja, em vez de reconhecer seu lugar, se colocam acima dos reis ou no meio dos grandes. Olha o que a revista estatística espiritualista. Quem aparenta ser o que não é, poderá ser humilhado na presença de todos. Por exemplo, o texto daquele que se considera importante perder autoridades e quer colocar-se no mesmo nível delas. Olha como interessante isso aqui. E Jesus falou sobre isso aqui. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 14, versículo 7 e 11. Lucas capítulo 14, versículo 7 e 11. Eu digo que nosso irmão fala aí para a gente ali. Lucas capítulo 14, versículo 7 até o 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propõe uma parábola. Quando, por
alguém for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá um lugar a este, então irás envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando for convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Seja este uma honra diante de todos os demais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha aí, entendeu? Jesus está falando exatamente isso aqui. Quando alguém te convidar para uma festa de aniversário, de casamento, qualquer coisa, senta lá no último banco. Porque diga quem está na frente, essa cadeira vai estar reservada para alguém mais importante que você, e você vai ter que voltar lá para trás, vai ser envergonhado. Mas se você sentar lá atrás, pode ser que o dono de corrida sempre na frente, então vai ser honrado. Então, cada um de nós tem que reconhecer o nosso lugar na vida cristã. Hoje o cristão tem a fama de ser um violento, irmãos. Alguém que se promove. Devemos quebrar esse tipo de pensamento como uma atitude de Cristo na nossa vida, que é a atitude da humildade. Reconhecendo cada um a nossa pequenez diante de Deus e muitas vezes também diante das pessoas que são e têm autoridade acima da gente. Temos que pensar dessa forma. A segunda coisa que o texto nos mostra é que ninguém deve ser precipitado na divulgação de fatos desnecessários. Olha o que ele diz aí no versículo 7, na parte B do Provérbios 25, e o versículo, até o versículo 10. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Versículo 7, parte B. Porque melhor lhe te digo, sobe para aqui. Perdão. A respeito dos que os teus olhos viram, não te apresse a litigar, pois ao fim que farás, quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outro. Ou seja, não seja precipitado na divulgação de fatos desnecessários. Quando a gente vai falar, devemos pensar em três coisas. A primeira coisa é verdade que eu vou falar? Eu verifiquei a fonte, eu pesquisei a fundo isso. Eu não estou passando por uma fake news, que na verdade é mentira. Fake news é mentira, gente. Na verdade, colocar a mão na mentira, é fake news, mas é mentira. Então, isso é verdade. Segundo, isso é bom. Isso que eu vou passar adiante é o que edifica. Vai instruir alguém, vai edificar alguém, temos que pensar também sobre isso. Segundo, é necessário falar isso. Na verdade, para a igreja a gente vai falar uma coisa que não tem necessidade de falar. Eu muitas vezes até ficar calado em situações, em vez de passar adiante. Contar o que se viu sem convicção, mais tarde pode ser provocado de maneira contrária e o deixará em vários atores em vergonha. Tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Eu costumo perceber que quando às vezes um irmão ele está, digamos assim, vamos usar essa termo, ele está de mal com o outro irmão. Em vez de ir com esse irmão que Jesus falou, e o teu irmão vai por ele resolver. Se ele não te ouvir, chama mais um. Se ele não te ouvir, diz a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera ele como publicano. Mas resolve como? Os dois. O que acontece hoje em dia? Um irmão briga com o outro, ele começa a passar, fofoca adiante. Isso vai minando e vai destruindo a igreja, e a igreja para de ser saudável, se torna uma igreja escandalosa. O último versículo do que fala, para que não te recupere, e não, versículo 10, isso. A gente diz. No versículo 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não disputa o segredo de outro. Ou seja, passa por um problema,
Você sabe que algum problema que você não está passando e por causa da vida que teve com ele, você vai passar adiante o seu dever. Isso é combinado na palavra de Deus. Combinado. Nós temos que ter muito cuidado em passar adiante relatos necessários. Quem não lembra, acho que foi uma retrasada, se não me enganado, uma moça, ela foi acusada na internet através da fofoca, e tinha um relacionamento com um humorista muito conhecido aí no meio secular. Então ela mentiu. Só que depois que se espalhou essa fofoca desnecessária, o que aconteceu? Ela foi denegrida nas redes sociais, humilhada, chamada de todo tipo de coisa, e ela foi levada a se suicidar. Por causa do quê? De uma fofoca passada adiante, divulgação desnecessária. Olha como isso é prejudicial para a vida. Ser judicial, então, temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, meus irmãos, no dia a dia. Nossa palavra é uma palavra genuína, de edificação. A terceira coisa que aprendemos aqui no texto é que todos devem saber a hora de falar e como falar, que tem a ver com esse ponto ali anterior. O versículo de número 11 fala sobre isso. Ele diz: com maçã de ouro e sal entrada, assim é a palavra dita ao seu reino. Aqui que Salomão mostra maçã de ouro, ou seja, algo bonito, em uma bandeja de prata. Assim, ele diz o texto, é o sábio servidor para o ouvido atento. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Olha como é importante isso. Saber falar e como falar. Meus irmãos, como eu tenho visto coisas necessárias no texto por aí. Palavras fora de hora, dicas de forma errada. O que foi que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6? Que a vossa palavra seja temperada com sal. Quais são as propriedades do sal? Primeiramente, o sal dá sabor. Se você for cristão genuíno e maduro, você vai saber salgar e dar sabor na vida de outras pessoas. Se a pessoa passa por um aperto financeiro, se a pessoa passa por uma aflição familiar, por uma enfermidade, a palavra cristã tem que ser uma palavra de bênção, temperada com sal. Dá sabor na vida da pessoa e não prejudicá-la. Outra propriedade do sal, o sal também preserva. No tempo de Jesus, não tinha geladeira. O sal servia para preservar lá de dentro. Então a palavra do cristão tem que ser uma palavra para preservar a reputação do próximo. Está entendendo como é que é importante na nossa vida? Então eu sei que meu irmão cometeu um erro. Converse com ele. Não passe adiante. Todos devem saber a hora de falar e como falar. E nós temos que exercer essa prática na vida de Deus. Porque senão, nós acabamos apenas tendo um módulo cristão, mas não praticando essa fé cristã diariamente. Está entendendo? Porque, como eu disse no começo aqui, eu digo que creio com a boca, mas a minha prática de vida não é a forma que eu digo, então está errado alguma coisa. Totalmente errado. Nós temos que buscar ter esse entendimento com respeito à palavra de Deus. Pois é mesmo do Senhor, cada reclamar tem sido ressachada, zombada por causa de maledicência, por causa de cristãos que falam que mais não sabem a hora de falar, mas falam até que não sabem. Temos que ter cuidado e muito cuidado com isso. A outra aplicação que o texto nos dá é que todos devem ter disposição humilde e humildade para aprender. E tem a ver também com esse último ponto aí. Ou seja, se você é alguém que sabe falar, e a hora de falar, automaticamente você vai ter o quê? Disposição e humildade para aprender. Versículo 12. Como pretendes, como pendentes de joias de ouro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Primeiramente, aqui tem duas aplicações nesse texto aqui. A primeira,
é que aqueles que aconselham, aqueles que são discipuladores, devem saber como fazer. Devem saber. Ele deve ser o nosso manual para nós discipularmos ou auxiliarmos uma pessoa. A Bíblia. A palavra de Deus, que Paulo diz em Timóteo 3,16. Porque toda escritura é inspirada por Deus, ela é usada para o ensino, para a repreensão e para a correção. Ou seja, aquele que vai corrigir alguém e vai instruir a base dele naquilo. Se ele não vier com Bíblia, então tem que ser fora. Porque essa aqui é a base do cristão. A outra aplicação é disposição para aprender. Nós vivemos em um tempo onde a gente precisa acrescentar para aprender. Já perceberam isso? Nós queremos levantar para ensinar. Aí é interessante que lá no livro de Esdras, o grande escriba Esdras, um adversário da lei, ele volta para o cativeiro. O que ele faz? Ele vai ensinar? Diz que ele voltou seu coração ao quê? A aprender a ler, primeiramente. A praticar a lei e depois ensinar a lei. Ou seja, primeiro se aprende, depois se pratica e quando não se ensina. Na verdade, o processo daqueles que vão discipular e daqueles que vão aprender tem que passar pelo período da humildade de Deus. De sentar para aprender e saber o determinado das coisas, para que não caiamos, como disse Paulo lá em 1 Timóteo 3, na condenação do diabo. Através da vaidade, através da soberba, todos devem ter disposição e humildade para aprender. Vocês sabem como é o contexto presbiteriano. Para você ser hoje em dia na IPB um diácono, um presbítero, tem tempo, meu irmão. Tempo discipulado, são cursos, são amadurecimento, até chegar o momento da eleição. Da mesma forma, para o preparo de um pastor, demora tempo. Às vezes, eu conheço dados que dão 10 anos para se tornar um pastor. Mas por que isso? Porque ele tem que aprender. Ele tem que aprender as escrituras e, mais importante ele tem que ter um coração pastoral, um coração livre para cuidar das pessoas. E isso não se aprende do dia para a noite. Isso se aprende diante de muita oração e maturidade, vivência de vida, ou seja, vida na vida, diariamente. Então temos que ter um coração humilde para aprender. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que quem promete precisa cumprir. Versículo 14, Provérbios capítulo 25. Olha o que diz no versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Ou seja, nuvens e ventos que não trazem chuvas. Quando eu era mais novo, no interior de Cojaru, eu lembro que ia se formando assim, sabe, aquela nuvem de chuva e aquela ventania. O que a gente fazia? Pegava a bola, ia para a rua, esperava a chuva cair para brincar. Mas quando a gente chegava lá, de repente a nuvem vinha passando, o vento vinha cessando e a chuva ia embora. E vinha o quê? A frustração. Não é verdade? Assim acontece com as pessoas que prometem, mas não fazem. Ou seja, dizer que vai fazer uma coisa e não fazer, está errado para mim. O que diz a Bíblia? A palavra do Deus deve dizer o quê? Sim e não. O que passar disso procede do maligno. Então, dizer que vai fazer ou vai fazer é um problema, meus irmãos. Os nossos atos devem falar mais das nossas palavras. É assim que a gente é desprocurado. Não é só falando. Falar, meu irmão, todo mundo fala. A ideia é que nós praticarmos o que nós fazemos. Amém? A outra coisa que nós podemos aprender no texto é sobre paciência e perseverança trazem vitórias. Versículo 15 do texto de Provérbios 25, ele diz: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas, versículo 25. Vamos lá. A longanimidade persuade o envelhecido, e a língua branca queimada
dos ossos. Ou seja, longanimidade e longanimidade são armas poderosas na superação e nas dificuldades do cristão. Longanimidade, ou seja, ter o ânimo longo para com pessoas difíceis. Longo. No passado, eu escutei uma pregação de alguém que dizia que quando Paulo fala assim em Colossenses, suportai-vos uns aos outros. A pessoa pregou assim: olha, Paulo está dizendo você suportar o seu irmão. Eu falei assim: suportar, então quer dizer que eu tenho que olhar para o meu irmão e falar que eu não suporto esse irmão, eu tenho que suportá-lo. É isso que diz a Bíblia, irmão. Se ele não manda você amar o seu próximo e o seu inimigo, como é que não vai mandar você suportar o seu próximo? Ter unanimidade e suportar no original grego aqui, sabe o que é? Dar suporte. É servir de escada para o seu irmão. Ou seja, em vez de você suportar, dá o certo. Seja um suporte para o seu irmão. Mas é difícil. Jesus está com quantas pessoas? 12 homens. Antes, na verdade, só um dia. Homens dificultosos. Pedro, na verdade. Aí, não, mas não era o nome de Deus. Né? E quando ele pediu para esse povo que saiu construir uma cidade inteira? E aí? Entendendo? Então, Jesus teve longo ânimo para com seus discípulos. Pedro, depois de 3 vezes, até jurou e disse: não convida se eu não juro. Aí veio Jesus depois e restaura a fé de Pedro. Longo ânimo. Então, quando alguém te falar mal de você, quando alguém te prejudicar, exerça o longo ânimo. Porque Jesus está ensinando todo dia. Quando ninguém pega mais. Mas acordando, de repente, não pensa muito na nossa cabeça. Na verdade, pegamos através de palavras, através de ações, opções, pensamentos. Se Cristo fosse fazer justiça por você comigo, o que seria de nós? Mas a cada vez ele concederia a sua misericórdia, que nós venhamos consumidos no nosso planeta. E poderíamos fazer o quê? Exercitar também a longanimidade para os nossos irmãos na fé. Temos que ter longanimidade deles, senão certamente nós iremos perecer nesse mundo. A outra coisa que o texto nos sugere aqui é que é preciso ter bom senso e domínio próprio. É isso que vai ser aí? Vamos acompanhar o verso 16 agora até o 17. O que diz aí? Não sejas frequente. 16. Achar-te mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitar. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Agora vamos ler o versículo de número 28. 27. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Primeiramente, primeira aplicação. É preciso ter bom senso e domínio próprio. Primeira coisa, você precisa ter domínio próprio com respeito à comida. É o que Deus te fala aqui. Deixa achar-te mel, porque apenas o que te basta, para que não te fartes desse veneno ou seja, não seja tão como apenas o suficiente. Essa é a aplicação aqui para a nossa vida prática. Eu conheço pessoas que, quando vão em lugares que tem fartura, elas saem se pegando todo tipo de comida, aquela loucura, e às vezes se geralmente desculpa. Eu me esqueci agora do nome, mas eu pedi para a gente falar bem assim: quando você for se aceitar como rei, mete uma faca na tua cabeça. Trocar esse texto, para que eu seja come um pouco, para que você não seja velho ou orgulhoso mesmo. Ou seja, ter domínio próprio com respeito à comida. Mas também fala no texto de que domínio próprio da nossa frequência na casa do nosso irmão. Meus irmãos, é muito bom ter comunhão, na verdade. Estar com os irmãos na fé, visitar o irmão, assistir um jogo com o irmão da tua família. Isso é maravilhoso. Mas viver na casa do irmão não é problema. Ele vai, você vai acabar aborrecendo ele.
e vai acabar enjoando do teu rosto. É o que diz o texto. Então temos que ter também moderação com respeito a isso, para que o nosso irmão não se diminua com cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus, eu acho que é esse texto mesmo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso número 12. Vamos abrir lá rapidamente, nossa irmã com marca, com o na mão, já lê para a gente aí. 1 Coríntios 6, verso número 12. 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas são lícitas, a mim todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha como é interessante aqui. É isso que você comer? É. Mas isso não convém comer demais. Então, seja moderado. É isso que você na casa do irmão? É isso que é bom. Mas ser frequente na casa do irmão, pode trazer problema. Então, isso também não convém. Muitas das vezes. Então, temos que ter cuidado com essa prática também na nossa vida. Outra aplicação aqui para nós é que precisamos saber a quem recorrer. Versículo 19 e 20, acompanhe na sua Bíblia. Olha o que ele diz: como dente quebrado e pés sem firmeza, assim é a consciência desleal no tempo da angústia. Como quem se despede num dia frio e como vinagre de feridas, assim é o que tem orações junto ao coração aflito. Então, quando ele diz ali, há pessoas que não são confiáveis, e recorrer a elas é o mesmo que mastigar com o dente quebrado, com o dente estragado. Ou seja, isso aqui é interessante. Recentemente fez uma cirurgia cirúrgica do meu dente, estava sem dente, complicado. E eu não conseguia comer, porque eu comia demais. Da mesma forma que eu falo, você confiar em alguém que não é confiável, é como mastigar com o dente quebrado. Eu tenho sentido aqui, é que você deve saber com quem você conversa, para quem você conta seus segredos, para quem você desabafa. Porque pode ser que essa pessoa esteja te ouvindo para passar de informação e atrapalhar. Isso acontece, meu irmão. O livro de Provérbios são ensinos práticos do dia a dia. É como nós devemos conviver com as pessoas, como Jesus disse, sermos prudentes como uma pomba, não é verdade? E ele diz, mesmo astuto como serpente, ou seja, espertos. Está entendendo? A Bíblia fala que qualquer pessoa pode ter problema. O texto também fala que é como se apoiar em um pé sem firmeza. Está com uma dificuldade na peça, ela se vai cair. E quando você confia em uma pessoa assim, certamente ficará grandes problemas. Não pode caminhar. Cuidado com isso. Cuidado para quando você abre o coração. Pode trazer grandes males nesse contexto. É isso que daí? Exatamente. É preciso também chorar com os que choram. Versículo 20, que nós acabamos de ler. Como quem se despede num dia frio, como quem se despede num dia frio, como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa orações junto ao coração aflito. Aqui já fala daquela pessoa que não tem sensibilidade. Ela sabe que o irmão está em aflição, sabe que o irmão está em dificuldades, mas ela vai lá cantar canções de retrovismo diante da aflição do outro. Dentro do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 15: chorai com os que choram. Na verdade, eu lembro de uma história do pastor Marcelo Coutinho na IPA. Ele foi fazer um velório e de repente ele chega perto da moça que perdeu o marido, ela estava chorando, e ele chega lá para dar um abraço, né? E a moça falou assim: pastor, não adianta você falar nada, eu não vou trabalhar com o trabalho. Minha irmã, eu vim foi chorar com você aqui. Eu vim foi chorar com você. Ou seja, em vez de ele tentar fazer qualquer tipo de coisa, em um momento da aflição, ele foi chorar com a irmã e passar por dificuldade. Não quer dizer que você não
pode encorajar uma pessoa, dar uma palavra de ânimo, de serviço, também ser sensível e reconhecer o momento de dificuldade que a pessoa passa e ter o coração aberto a ouvi-la e auxiliá-la de maneira cristã, com o coração cristão. Amém? Segundo, a aplicação é preciso amar o inimigo. E essa aqui é uma das mais difíceis para cada um de nós. Versículo 21. Olha o que diz. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe para comer. Se tiver sede, dá-lhe para beber. Ou seja, eu disse no começo aqui, vocês que têm a mão com o seu irmão à fé, é fácil. Vocês que têm a mão para quem te aborrece, essa é a dificuldade cristã. Jesus disse o quê? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, não digo, orai pelo que vos persegue. Olha como é interessante. Agravando, mas eu vou ser esperto de ele falar. No meu trabalho, quando eu cheguei, eu era extremamente perseguido. Um rapaz. Ele estava todo tempo me derrubar, me criticar. Eu chegava em casa desanimado, eu pensava com minha esposa, ficava triste, angustiado, mas eu lembrei do texto. Orai pelo que vos persegue. E eu comecei a orar por esse rapaz. Orava toda noite por ele, antes de dormir. Orava da história. Eu não me conhecia. Tomo café com ele, almoço com ele. Está entendendo? Ou seja, como é que você vence mal com mal? Mas tudo bem. Faça o bem que te critica, duvide. A pessoa vai ser constrangida pela atitude. Constrangida. Quando uma pessoa fala mal de você e te puxa o tapete, você fala, filha para ela, ela vai pensar, meu Deus, o que é isso? Ela vai ser levada a ser impactada pela tua fé, pela tua procedência, pela tua forma de agir. Então, queridos, nós temos que aprender como que faz a gente cristão. Como que faz a gente agir nessa vida. Nós encontramos hoje em dia, meus irmãos, muito conhecimento no YouTube, na internet, são artigos, são revistas, são comentários bíblicos, líderes de estudos, é uma coisa assim maravilhosa. A faculdade que temos de estudar a Bíblia. Mas nada vai impactar mais o mundo do que a nossa forma de agir, de pensar. Nada. Se aquilo que nós estudamos em nossa casa, se aquilo que nós falamos na igreja local, não for um reflexo da nossa vida no dia a dia, não adianta de nada. De nada. Vão ser pedras jogadas fora. Por isso, o cristão tem que saber como falar e como viver. Vamos abrir para nós terminarmos em dois textos sobre esse tema ainda, que falam exatamente sobre isso. Primeiramente, Romanos 12, versículo 20, pedi para nós irmã Michel ler, Romanos 12, verso 20, e o outro, Mateus capítulo 5, verso 53 a 48, pedi para o presbítero, se quiser ajudar o ler com a gente. Mateus capítulo 5, verso 43 a 48. Romanos 12, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Exatamente. Ele que nós vamos agora Mateus 5, 43 e 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também mesmo?
E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazes? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é o vosso, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Então, o texto por si só é explicado. Devemos amar os nossos. Amém, queridos? A lição de hoje eu dividi em duas partes por causa do horário. Nosso objetivo aqui vai sair daqui 10 horas da noite, mas eu não deixo de estar na palavra de Deus. Então, na sexta-feira que vem, eu Marajó ainda, na próxima Gabriel, dará continuação no decorrer da lição. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar ao nosso Senhor. Tudo dessa frase que vimos aí, seu Pai, a sabedoria bíblica nos ensina a fazer escolhas que glorifiquem a Deus e produzem alegria verdadeira. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje, pela tua palavra que foi pregada e pela comunhão dos nossos irmãos. E pedimos, Pai, as tuas bênçãos para o decorrer da noite, para que possamos voltar para a nossa casa, Pai, debaixo da tua misericórdia, Pai, graça. Seja com cada um dos irmãos, disponível no decorrer da noite, como também amanhã, em cada trabalho, estudo e até o destino, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.